A Granel Química é referência em armazenagem de granéis líquidos e cargas secas no Brasil, movimentando em 2023 mais de 6 milhões de toneladas de produtos essenciais no dia a dia das pessoas. Empreendedorismo, visão estratégica e excelência são marcas da empresa, que chega a 2024 com 7 terminais em operação e o 8º já em construção. Mas a origem da empresa, que completa 50 anos de participação marcante na economia do país, se deu em terras distantes, 110 anos atrás. Em 1890, o capitão Barent Daniel Olsen, que começara a navegar como marinheiro, mudou-se com a família para Bergen, atento à modernização das embarcações que faziam a transição da vela para o vapor para a propulsão e da madeira para o aço na construção dos cascos. Frederick e Abraham seguiram os passos do pai, tornando-se também capitães. Associados ao irmão mais jovem, Andreas, esses homens do mar fundaram oficialmente a Odfjell, que se tornaria referência no transporte e armazenamento de líquidos a granel. Em meados dos anos 60, com a chegada do início das importações de granéis líquidos para o Brasil e a participação da Odfjell nesse mercado, se percebeu uma falta de infraestrutura na América do Sul para a recepção dos produtos. Os produtos eram descarregados diretamente dos navios para caminhões, gerando custos adicionais para os clientes em função da demora nessa operação. Em função disso, em 1969, o Dan Odfjell e seu time, na época, decidiram construir um primeiro terminal na América do Sul. Foi construído em Dock Sud, na Argentina. Na sequência, foi fundada a Granel Química em 1972, aqui no Brasil, com o seu primeiro terminal tendo entrado em operação em 1974 no Porto de Santos. O surgimento do terminal da Granel agilizava muito as operações. E então existia muita procura, tanto para importações como para exportações. O terminal partiu com 20 mil metros cúbicos, 38 tanques, e terminou com 100 mil metros cúbicos, 99 tanques. Como não tinha mais espaço, a Granel começou a procurar novos locais no Porto de Santos, porque o Porto de Santos é o maior porto da América Latina. A Granel começou a fazer aquisições dos terrenos na Lemoa. Paralelamente, começou a construção do terminal lá na Lemoa. No início, todo o pessoal administrativo ficaria em Santos. Com a expansão, houve-se a necessidade de se ir para São Paulo. O segundo terminal entrou em operação em 1981, na região nordeste do Brasil, no porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Nesse ano, chegou ao Brasil Carl Henrik Odfjell, que assumiu a gerência geral dos terminais na América do Sul e ficou à frente dos negócios por mais de 40 anos. Quando nós começamos aqui, era um monte de terra em 6 tanques. Morei 2 anos no terminal com a minha esposa, a Marta. O Itaqui só tinha naquela época 3 berços e as cargas eram poucas. Soda cáustica, metanol, sebo, algum óleo vegetal. Mas teve algo que mudou radicalmente a Granel em São Luís e mudou o Brasil. Nós tínhamos a infraestrutura e 2 pessoas nos procuraram perguntando se não podemos armazenar diesel, porque a Petrobras ela estava querendo abrir o mercado de distribuição regional. Esse momento foi crucial para impulsionar os nossos negócios a partir do início da década de 90, e foi a armazenagem de derivados de petróleo, especialmente diesel e gasolina. Isso nos permitiu fazer um terminal em Teresina, rodo ferroviário, e posteriormente fizemos um outro rodo ferroviário no estado do Tocantins. Então nós trabalhamos com 2 ferrovias, a Transnordestina para Teresina e a Norte-Sul para Porto Nacional. Para termos Porto Nacional, precisávamos aumentar nossa tancagem em São Luís. Foi aí que se originou o Terminal 2. Praticamente ele foi construído junto com o Terminal de Palmas. A entrada da Granel Química no centro-oeste do país se deu em 1992, com a inauguração de um terminal com capacidade para armazenamento de granéis líquidos e carga seca em Ladário, no estado do Mato Grosso do Sul, com acesso ferroviário, rodoviário e pela hidrovia do Rio Paraguai.
Nós chegamos em Ladário em janeiro de 1990. Viajei naquela oportunidade com o Cal, com o Ari e com o Jean, uma temperatura ao redor de 40 graus. E lá por umas 3 horas da tarde, nós pegamos uma embarcação e fomos navegar o Rio Paraguai em frente da área que nós tínhamos planejado conhecer e adquirir. É o único local em toda a região de Corumbá e Ladário que tem um encontro da ferrovia, da rodovia e da hidrovia. A primeira carga de soja veio da Bolívia, no dia 7 de julho de 1992. Em 2006, devido à baixa da produção de soja, nós vislumbramos um novo mercado para o terminal, que é o minério de ferro e o minério de manganês. O terminal de Ladário, ele é um terminal que tem uma posição estratégica muito importante para a Granel. Nós somos um terminal de fronteira. Essa região da fronteira é uma região com poucos recursos logísticos, o que torna ainda mais importante a Granel Química nessa região. A Granel chega ao sul do país em 1993, no Porto de Rio Grande, atendendo à demanda por armazenamento dos produtos químicos produzidos no polo petroquímico de Triunfo. Ramiro Santos resgata o esforço de construção e crescimento do terminal em Rio Grande. Quando iniciamos as atividades em Rio Grande, só contávamos com 3 tanques de 4.000 metros cúbicos cada um. Aos poucos, fomos treinando funcionários e formamos uma pequena equipe com a qual conseguimos dar início às atividades de operação. Construímos mais 6 tanques de 1.500 metros cúbicos e, com o aumento da capacidade para 21.000 metros cúbicos, conseguimos ampliar nossa armazenagem de produtos. E hoje a Granel Química, terminal em Rio Grande, opera com mais de 30 tanques. É um terminal multipropósito, com grande capacidade de movimentação de produtos especiais, um grande conhecimento em tecnologia e eficiência operacional para esses mercados de químicos. Ele capta muitos clientes que acabam vindo para o sul, para o extremo sul do país, porque a Granel Química está presente na região sul. E o Ramiro teve uma grande importância nessa trajetória, que foi a persistência dele no mercado. Começou com uma equipe muito pequena, com uma pequena movimentação. Ele sempre foi muito de treinar as pessoas, documentar os seus procedimentos, sempre pensando no futuro. Eu era acadêmico de engenharia e aí acabei olhando uma oportunidade da Granel e entrei em 2013 como assistente de manutenção. Eu tenho uma trajetória crescente na empresa, eu tenho orgulho de trabalhar nela, porque é uma empresa onde a gente sente que os colaboradores eles são valorizados, existe oportunidade. Hoje eu sou o gerente Norte e Nordeste. Nos últimos 4 anos eu fui gerente dos terminais São Luís, os maiores terminais do nosso grupo, uma região que é estratégica para a logística nacional e internacional do país. A empresa que plantou raízes no Brasil graças ao espírito empreendedor de seus fundadores e a estratégia de instalar-se em diferentes partes do país, acreditando no potencial de crescimento dessas regiões, chega aos 50 anos com olhos postos no futuro. Seu 8º terminal no Brasil está sendo construído em Santa Helena de Goiás, às margens da ferrovia Norte e Sul, no centro-oeste do país, região onde a produção crescente de biodiesel deve gerar grandes negócios para a Granel Química. Para mim é uma satisfação muito grande trabalhar numa empresa com um histórico tão rico de estratégia, empreendedorismo, superação de desafios e muitas conquistas. E conquistas que foram investidas no próprio país. Todo esse sucesso passado e presente nos inspiram a continuar crescendo, reforçando o nosso propósito de uma logística estruturante, uma operação segura e o encantamento de todos aqueles que se relacionam com o nosso negócio, sempre fiéis aos valores que nos trouxeram até aqui e que nos permitirão continuar crescendo de forma sustentável. Eu parabenizo a todo o time da Granel e a todos aqueles que se relacionam com a nossa empresa e fazem parte do nosso dia a dia pelos 50 anos da Granel Química. Granel Química, 50 anos conectando modais, movimentando cargas e contribuindo para a transformação da logística de granéis no Brasil.